Olá, então, eu trouxe aqui hoje para a gente resolver, né, uma questão relacionada a compostos de coordenação. É, Esse assunto, né, a gente costuma ver dentro da inorgânica, né, que a gente vai ter uma abordagem mais profunda. A questão que eu quis trazer hoje, em especial, é porque ela traz a relação, né, que tem o campo cristalino com a absorção de comprimento de onda, da luz na região do visível, né? Ela faz essa relação para os complexos. E como a gente vai ver ao longo da resolução, né, eu procurei mostrar, né, como é que influencia isso nas cores dos complexos. Bom, então, a questão ela diz o seguinte: a cor dos compostos de coordenação depende da divisão do campo cristalino. Qual será a ordem correta de absorção do comprimento de onda da luz na região visível para os complexos? Então, ele traz aqui, né, três complexos, né, e ele quer saber qual vai ser a ordem, né, de absorção de luz para esses complexos. Então ele dá os itens aqui e vamos lá, né? A resolução, partir para a resolução. Então, para resolver essa questão, né, eu trouxe aqui as linhas espectrais, né, das cores nos seus comprimentos de onda, né? Então, né, essas linhas, né, esses espectros de cores, são as cores que a gente enxerga, né, aqui a olho nu, né, a região que a gente vê no visível. Então, a gente vai ter as cores aqui azul, né, as cores verde e vermelho, são as cores normais. Como a gente sabe, né, essas cores elas são designadas por valores de comprimento de onda, né? Então, para a região ali do azul, 450 nanômetros, aqui no verde, 570 nanômetros, assim vai. Então aqui você tem os menores valores de comprimento de onda e aqui você tem os maiores. Trouxe isso por quê? Bom, na teoria do campo cristalino, você vai ver que aparece esse símbolo, que é o delta. Esse, que no caso lá, né, é conhecido como desdobramento, né, do campo cristalino, você vê que ele é dado pela seguinte relação, né? A constante de Planck multiplicado pela velocidade da luz sobre o comprimento de onda. E comprimento de onda, como a gente acabou de ver, tem relação com as cores. Então, como vocês percebem aqui, eles são, né, inversamente proporcionais. Então, se eu tiver valores maiores aqui, irei ter valores menores aqui no comprimento de onda. Então, entendendo isso, né, a gente pode partir, né, no seguinte princípio que diz, né, na teoria do campo cristalino, que ele diz que os ligantes que possuem, né, valores de delta menores, eles são considerados campos fracos. Então, eles vão absorver luz de baixa energia, né, com valores de comprimento de onda mais longo, ou seja, mais aqui para a região do vermelho. Então, se eu tiver valores menores aqui, vou ter, né, maiores comprimentos de onda e absorvo logo nessa região. Em outra via, né, se você tiver valores para cá maior, você vai ter, né, a relação com o campo forte, né? Então, se você tem valores maiores aqui, você vai ter comprimento de onda menor e você vai ter nessa relação mais para a faixa do azul. A gente diz, né, que é o campo forte e que vai absorver luz de alta energia, né? Essa região aqui, ó, dos comprimentos de ondas mais curtos. Quando, né, os ligantes se conectam com o metal de transição, eles formam, né, um complexo de coordenação. Então, os elétrons do orbital D, eles se dividem em orbitais de alta energia e baixa energia. Então, a diferença de energia dos dois níveis é denotado por esse delta, né? Então, isso vai ser a diferença, né, dessas baixas e altas energias. Então, isso é uma característica tanto dos metais, né, e como dos ligantes, né? Que no caso aqui, os metais seriam cobalto, né? E aqui seus ligantes seriam a água, o íon cianeto e a amônia. Então, essa relação tanto tem para metal como tem para ligante. Se, né, o delta é grande, muita energia vai ser necessária, né, para promover os elétrons nos orbitais de alta energia. Então, os elétrons, em vez disso,
já que precisa de muita energia, eles vão preferir, né, se associar a orbitais de menor energia. Então, isso vai resultar, né, no complexo de baixo spin. No entanto, né, por outra mão, se você tiver esse valor aqui pequeno, é preciso pouca energia para ocupar, né, os orbitais mais altos. Então, os elétrons preferiam ficar lá, né, já que é pouca energia, então vão ficar nesses orbitais mais altos. Isso resulta num alto spin. Então, se aqui é grande, vou ter uma relação com baixo spin. Se aqui é pequeno, vou ter uma relação com alto spin. Os ligantes, né, de campo forte, eles resultam em um grande delta. Então, isso vai ter uma configuração de baixo spin, que se liga num campo fraco, como eu vou mostrar adiante. Essa é a série espectroquímica, né? Como a gente já viu, a diferença, né, desse valor vai determinar a cor do complexo. E de acordo com a série espectroquímica, né, essa série aqui, a gente vai ter uma relação de diz que os ligantes de alto spin eles são considerados campo fraco e absorvem comprimentos de onda mais longos de luz, que é o delta. Esse delta aqui é mais fraco, né? Por outra mão, você vai ter que os complexos com ligantes mais fortes, né? O ligante de campo mais forte, você vai ter o baixo spin, né? E você pode perceber que, né, ele vai aumentar, né, esse valor de delta aumenta aqui da esquerda para a direita, considerando aqui, né? Você vai ter o íon iodeto sendo menor do que o íon brometo e assim seguindo, certo? E vai ser por essa série que a gente vai poder chegar à nossa resposta. Pronto, então a gente já está indo em direção à nossa resposta, né? Então, pelo seguinte princípio que diz: se mais forte é o ligante, maior será a divisão do campo de cristal e menor será o comprimento de onda da luz absorvida. Então, isso em resumo foi o que a gente viu anteriormente. Pegando isso, né, a gente pode vir avaliar aqui as linhas espectrais, como a gente já viu anteriormente. Então, aqui para a região da esquerda, eu vou ter ligantes de campo fraco, vou ter alto spin, vou ter um menor delta. Aqui para a direita, eu vou ter ligantes de campo forte, vou ter baixo spin e vou ter um maior delta. Então, se você tiver maior delta, logo você vai ter menor comprimento de onda. Então, se você tem menor comprimento de onda, você absorve mais pouca energia. Vamos aqui observar que aqui são os nossos complexos, né? Aí, por exemplo, aqui tem um ligante, a amônia. Vamos localizar aqui a amônia. A amônia está aqui, né? O íon cianeto está aqui e a água está aqui. Vamos circular eles, né? Aqui a água, aqui a amônia, aqui o íon cianeto. Pronto. Seguindo as linhas espectrais, né? Em relação ao maior delta, o íon cianeto ele vai ser maior do que a amônia e logo a amônia e o íon cianeto vão ser maiores do que a água. Isso na relação de maior delta. Se você tem essa consideração, né? Se for fazer a relação com o comprimento de onda, será o inverso, né? Já que se isso é maior, né? Então, se isso é maior e o comprimento de onda fica menor, então ele que vai ter o maior, né? Maior delta, então ele vai ter o menor comprimento de onda. Então, o composto que for formado por esse, ele vai ser o composto que vai menos absorver luz, né? E vai ser o menor de todos. Então, aqui, né, vamos analisar entre os itens, né, no caso aqui. O que tiver, o complexo que tiver o cianeto, né, por último, é o que tem probabilidade de ser o item certo. Então, analisando aqui, ó, 2 e 3, eles têm o íon cianeto aqui no final, ok? Então, já descarta 1 e 4. Pronto. A amônia vem em segundo, né? Ela tem o segundo maior, então ela vai ser o segundo assim que menos absorve, né? Então vamos analisar os itens que tem a amônia no seu complexo. Então aqui analisando entre 2 e 3, a gente vai ter aqui o item 3.
E a água, né, que a água como vai ser o que vai ter a comprimento de onda maior, já que é o menor delta, né, que o complexo. Então, só nas consideração, né, a ordem vai ser esse complexo, né, vai ser maior do que esse, que vai ser maior do que esse. Então, essa é a ordem de absorção do comprimento de onda da luz. Vamos marcar aqui o item certo. Pronto. E isso. Obrigado por atenção. E qualquer dúvida é só comentar que a gente resolve, ok?